Disciplina: Organização e Políticas de Saúde. Aula 3. Breve História das Políticas de Saúde no Brasil. Apresentação. Nesta aula serão abordadas algumas passagens históricas importantes sobre as políticas de saúde no Brasil. Iniciaremos a aula no período republicano com a história da revolta da vacina, e seguiremos abordando a era do saneamento e das origens das políticas nacionais de saúde pública, passando pela chamada Era Vargas, dividida em 3 momentos conhecidos como governo provisório, governo constitucional e Estado Novo, e terminando com o governo militar e o milagre brasileiro, marcado pelo desenvolvimento econômico acelerado e desordenado, com restrição da cidadania e repressão com violência a todos os movimentos de oposição. Objetivos: perceber a importância da história da revolta da vacina para a saúde pública brasileira. Atentar sobre a era do saneamento e das origens das políticas nacionais de saúde pública. Distinguir as eras pré-Vargas, governo Vargas e governo militar. Políticas de saúde no Brasil. Para você, de que modo os ricos e os pobres que viveram no início do século XX conseguiam atendimento médico? No início do século XX, o país vivia um momento histórico de grandes mudanças devido à chegada do progresso, mas também ocorriam epidemias, como a epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro e São Paulo. Outras doenças também assolavam outras cidades do Brasil: a cólera, varíola, malária, peste bubônica, tuberculose e outras. Enfermeira em maternidade. Fonte: Chipix, Shutterstock. No início do século, a população pobre só dispunha de atendimento filantrópico nos hospitais de caridade mantidos pela Igreja. E os ricos podiam pagar. Objeto com interação. Interação. Com a falta de saneamento básico e de outras estruturas, a cada dia surgiam mais doentes, as epidemias ficando cada vez mais graves. Interação. Com a falta de saneamento básico e de outras estruturas, a cada dia surgiam mais doentes, as epidemias ficando cada vez mais graves. Nas grandes cidades ocorreu a chegada dos imigrantes para o trabalho. E tínhamos uma grande movimentação de pessoas nos portos, o que facilitou a disseminação de doenças. Então percebemos que a falta de saneamento básico, o não acesso das pessoas aos serviços de saúde, e a grande movimentação de pessoas de vários lugares nos portos facilitou o aumento da epidemia neste período. A população pobre era a que mais sofria. Mas o que fazer para mudar este panorama do país? Observe as medidas tomadas para realizar esta mudança. 01. O Instituto Soroterápico de Manguinhos, no Rio de Janeiro, produz vacinas. O presidente Rodrigues Alves tem o objetivo de sanear e reurbanizar o Rio de Janeiro. 02. A reforma urbana foi realizada com a retirada da população pobre do centro da cidade e derrubando vários cortiços. A população apelidou o movimento de o Bota Abaixo. 03. Inicia-se o programa de saneamento de Oswaldo Cruz. O objetivo era eliminar a peste e febre amarela. Para combater a peste, ele criou brigadas sanitárias espalhando raticidas, removendo lixo e comprando ratos. Para combater a febre amarela, o alvo foi a eliminação dos mosquitos transmissores da febre amarela. 04. E finalmente, inicia-se uma campanha para acabar com a epidemia que assolava a população neste período. Institui-se a vacinação obrigatória contra a varíola. Em 1904 ocorreu a revolta da vacina. Olá pessoal, eu sou a professora Marília e o vídeo de hoje vai tratar sobre um assunto de extrema importância quando a gente fala da história da saúde no nosso país, que foi a revolta da vacina. A revolta da vacina foi um marco importante que aconteceu no início do século XX, mais precisamente em 1904.
E por que tem esse nome? Qual a função, qual a importância da revolta da vacina? No nosso estudo sobre a história da saúde em si, as políticas de saúde no Brasil. A revolta da vacina, ela aconteceu por conta do contexto, né, das pessoas daquela época. Nós tínhamos aí várias epidemias, doenças que alastravam aí e acabavam aumentando de forma muito importante os índices de mortalidade. E uma dessas doenças, né, era a varíola. A revolta da vacina, então, ela foi uma consequência da vacinação pela varíola. Os médicos sanitaristas, precisamente Oswaldo Cruz, ele colocou que a importância de se vacinar as pessoas para erradicar a doença ou minimizar os casos que estavam se alastrando de forma muito importante. E essa vacinação, ela era obrigatória e ainda ela era coercitiva. Muitas pessoas não sabiam sobre a importância da vacinação e acabavam sendo resistentes a ela. Então, por conta dessa resistência, por não entenderem o que era a vacinação e ainda a forma como a vacina ela era feita, né, de fato ela passou a ser produzida de forma industrializada no fim do século XIX para ser aplicada ali no início do século XX, as pessoas tinham pouco conhecimento sobre isso. E, portanto, os profissionais da saúde da época, eles obrigavam, de fato, a pessoa a se vacinar. Então, adentravam as residências, né, invadiam as residências e obrigavam as pessoas a tomarem essa vacina. Então, a vacina ela era obrigatória e, portanto, coercitiva, ou seja, ela era imposta, né, pelo governo. Isso gerou uma revolta da população de modo geral. E por conta disso, o movimento popular começou a tomar conta da cidade, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, e o que aconteceu foram a depredação de vários prédios públicos, depredação de trens, então a revolta, né, das pessoas em relação a essa imposição da vacinação, tá? Por isso o nome, né, Revolta da Vacina. Depois, com base no que aconteceu, o governo acabou intervindo, né, militarmente, para que as pessoas, para conter essa revolta, para que as pessoas, para apaziguar ou minimizar essa revolta. E depois de um tempo, quando a ordem já estava restabelecida, a vacinação foi então retomada, com o intuito também de melhor explicar, né, sensibilizar as pessoas a respeito da importância da vacinação. Naquela época, nós tínhamos ali grandes problemas a respeito do saneamento básico, a respeito da saúde básica em si, de higiene, as condições eram bastante precárias, né? Inclusive tinha ali um estado de extrema pobreza que acabava ali dando chances ou aumentando as chances da proliferação de certas doenças. E naquela época não tinha campanha de vacinação como a gente tem hoje, né? A gente não tinha um calendário de vacinação como temos hoje. Então, existem as vacinas, a importância das vacinas nesse calendário justamente é a erradicação de doenças, ou seja, acabar com os casos de determinadas doenças que trazem a mortalidade para as pessoas de uma forma geral. Então, quem tem filho pequeno sabe bem, né? Tem a caderneta de vacinação, você tem lá principalmente durante o primeiro ano de vida da criança e depois com as campanhas periódicas, né? A gente tem uma série de cuidados a tomar, tem o calendário da vacinação a ser seguido, com o intuito justamente de fazer com que esses casos eles desapareçam. Então, a varíola é uma doença erradicada no Brasil. Existem outras doenças que são erradicadas, que, portanto, é importante a continuação da vacinação, né, dessas doenças aí no calendário, para que elas não reapareçam, né, e outras ali que acabaram sendo extintas justamente por conta do desaparecimento de certas doenças no nosso país, tá? Então, é sempre importante lembrar sobre a importância da vacina e ver a revolta, né, da vacina como um fato importante para o estudo da história da saúde no nosso país e um marco importante aí para entender como que era o contexto das políticas públicas relacionadas à saúde no país. Então a gente tinha ali algo coercitivo, as pessoas não tinham ideia da importância da vacinação
e ela foi imposta, foi obrigatória, imposta e coercitiva, né? Imaginem a ponto dos agentes de saúde, dos profissionais de saúde da época acabarem invadindo residências para vacinar a população. E isso gerou uma revolta e depois ali o governo viu que a necessidade, claro que isso foi sendo desenvolvido ao longo de todo o século XX, aí uma sensibilização da população a respeito da vacinação e ainda da responsabilização do governo a respeito de tornar acessível todo esse tratamento preventivo às doenças. Esse vídeo fica por aqui. Até mais, pessoal. Que motivou as pessoas a se revoltarem contra a vacinação obrigatória, já que muitas pessoas adoeciam e morriam neste período? O objetivo da vacinação era positivo, mas a maneira como ela foi aplicada de forma autoritária e violenta deixou as pessoas muito insatisfeitas. Os agentes sanitários em alguns casos invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força, e também a maioria das pessoas tinham medo da vacinação, pois desconheciam seus efeitos. Desta maneira, a revolta popular aumentou a cada dia. Foi um período de desemprego, alto custo de vida e inflação. Durante as manifestações populares foram destruídos bondes, prédios públicos e vários tipos de desordem pela cidade. Fonte: Wikipédia. Então é revogada a lei da vacinação obrigatória. O Exército, Marinha e a Polícia são acionados para acabar com os tumultos nas ruas. Porém, muitos estudos sobre as doenças que ocorriam no período continuavam acontecendo. Como em São Paulo, Emílio Ribas mora com os doentes de febre amarela para provar que a doença não pega por contato. Esta época foi marcada também por greves, como as ocorridas em 1917 pelos operários das indústrias têxteis. 1918. A gripe espanhola matou milhares de pessoas. 1922. Os tenentes se revoltam e tomam o Forte de Copacabana. 1923. O deputado Eloy Chaves criou a lei que regulamenta as caixas de aposentadoria e pensões, que seriam financiadas pela empresa, seus trabalhadores e União, garantindo aos trabalhadores assistência média. Para você se aprofundar na discussão anterior, assista agora ao vídeo Políticas de Saúde Pública no Brasil, parte 1, um século de luta pelo direito à saúde. Século XX! Boas entradas no novo século! Olha o jornal, primeiro número do novo século! Olha o jornal, primeiro número do novo século! Excelentíssimos senhores deputados, o novo século nos traz grandes esperanças. É o século da ciência, do progresso, da eletricidade, da engenharia e da medicina. Epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro. Dizem que a varíola vem aí. Epidemia em São Paulo! Epidemia em São Paulo! A situação da saúde é uma vergonha nacional. Epidemias de todas as doenças pestilentas. Cólera, varíola, malária, tuberculose, febre amarela e peste nas principais cidades brasileiras. Uma parte, nobre deputado, soube que um navio de imigrantes que vem da Europa para a Argentina, anunciando com vantagem que não irá aportar nas costas pestilentas do Brasil. E nós, como é que ficamos quando caímos doentes? Como sempre foi, ora pois. Os ricos têm seus médicos, seus doutores.
Nós o que temos são as benzedeiras e a caridade. É dever de todas as mulheres que tenham sentimento cristão levar a caridade aos pobres, atendendo-os nas doenças, como fazem as irmãs das Santas Casas de Misericórdia. Extra, extra! A epidemia é cada vez mais grave! Extra, extra! Estas epidemias mancham o nome do Brasil no estrangeiro. Deste jeito, os imigrantes não mais virão para cá. Uma parte, nobre colega. Sem imigrantes, não há quem colhe o café. E nem quem trabalhe em nossas fábricas. Depois que é finita a escravidão e veio a república, é o capitalismo que nasce em nosso país. Precisamos da mão de obra livre, dell'immigrante, para a expansão do café. É vital sanear portos, estradas de ferro, fazendas e cidades. Diretoria Geral de Saúde informa, Dr. Oswaldo Cruz é nomeado diretor. Estamos criando o Instituto Soroterápico de Manguinhos para a produção de vacinas. Realizaremos uma campanha organizada como se fosse a guerra. Quem não cooperar é um inimigo da saúde pública e, como tal, será tratado. Os doentes de moléstias contagiosas serão obrigados à quarentena e sanearemos o Rio de Janeiro. Como prefeito do Rio de Janeiro, repito, temos que limpar o centro dos pobres e dos cortiços. Vamos logo! Vamos! Nossa casa! Sai! Sai! Vamos logo! Vamos logo, Luiz! Vamos! 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 Vacina contra a varíola é obrigatória! Vacina contra a varíola é obrigatória! Ninguém pode me obrigar! Eu não vou permitir! Nós, os militares positivistas, somos contra a vacinação obrigatória. Reconhecemos o progresso da ciência, mas a imposição das campanhas contraria a liberdade e o direito dos cidadãos. Estoura revolta contra a vacina obrigatória! Estoura revolta contra a vacina obrigatória! Vacina obrigatória! Abaixa a 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 vacina obrigatória! Essa revolta é um absurdo. Temos que tratar da questão da saúde como uma questão de polícia. Derrotada a revolução contra a vacina! Derrotada a revolução contra a vacina! Dizem que o doutor Emílio Ribas está morando com os doentes de febre amarela. É, ele quer provar que a doença não se transmite assim, pelo convívio com os doentes. Bom, até agora ele não pegou a doença. É com prazer que anunciamos o término das obras de saneamento da cidade de Santos, dirigidas pelo eminente doutor Emílio Ribas. De agora em diante, o Porto de Santos não mais será atingido pelas terríveis epidemias. La industria tem crescido, estamos progredindo. La guerra impediu que artículos como tecidos, calçados e chapéus continuassem sendo importados. Então, passamos a produzi-los aqui. Operários das indústrias têxteis em greve! Operários das indústrias... Ma lo que me preocupa sono estas agitações operárias, estes anarquistas que não se contentam com nada. Greve! Greve operária abalam fábricas no Rio e em São Paulo! Greve! Greve operária abala fábrica no Rio e em São Paulo! Greve! Greve!
A gripe espanhola mata milhares de pessoas no Brasil. A gripe espanhola mata milhares... A gripe espanhola é um castigo dos céus. Todos os pecadores vão morrer. Nossa, pra onde será que estão indo tantos caixões? Não sei. Só sei que os médicos não sabem o que fazer contra a doença. E o governo nada faz. E a saúde pública, muito menos. A cidade de São Paulo está nas mãos dos grevistas. Governador foge para o interior. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Os grevistas fazem acordo com os patrões e voltam para o trabalho. Os grevistas fazem acordo com os patrões e voltam para o trabalho. Atividade. Leia as afirmativas abaixo. 1. O notável higienista Oswaldo Cruz não se afastava uma linha do programa que se traçara: sanear definitivamente o Rio de Janeiro. Gastão Cruz. 2. O comportamento sociedade brasileira mudou desde a revolta da vacina até a atualidade. Agora, responda as perguntas a seguir marcando V para verdadeiro e F para falso. V. F. Com a vacinação obrigatória, as brigadas sanitárias entravam nas casas e vacinavam as pessoas à força. V. F. D. A falta de informação e divulgação sobre as campanhas sanitárias instituídas no início do século XX levou a população à insatisfação e desconfiança sobre as novas medidas adotadas. V. F. C. O aumento da informação e divulgação das ações de prevenção e promoção da saúde nos últimos anos levou a população brasileira a procurar cada vez mais os serviços de saúde. V. F. D. Independente da informação à população sobre as ações de saúde, todos devem aceitar as medidas instituídas pelos serviços de saúde sem questionamentos. V. F. E. A população de alta renda morava em habitações muito precárias e se tornavam as principais vítimas das epidemias no início do século XX. Adoeciam de varíola, febre amarela e peste bubônica. Gabarito. Era Vargas. A Era Vargas foi dividida em 3 momentos conhecidos como objeto com interação. Governo Provisório, 1930 a 1934. Marcado pela Lei Orgânica, que estabelecia plenos poderes a Vargas. Governo Constitucional, 1934 a 1937. Marcado por crise econômica, desemprego, inflação e carestia. Com a Constituição de 1934, foi criado o Tribunal do Trabalho, legislação trabalhista e liberdade de organização sindical, e as mulheres adquirem o direito ao voto. Getúlio Vargas cria IP, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos. As caixas de aposentadoria e pensões são substituídas porque são poucas e ineficientes. Com os IPS, os trabalhadores passaram a ter direito à assistência médica e aposentadoria e pensões. Estado Novo, 1937 a 1945. Período da ditadura de Vargas, teve como características a centralização política com os executivos e o intervencionismo do Estado na economia e na sociedade. Várias ações em saúde pública foram instituídas neste período, como as ações de combate à malária e proteção dos trabalhadores da borracha, ações que ficaram conhecidas como atividades do Serviço Especial de Saúde Pública, SSP. Em 1945, o ditador Getúlio Vargas é deposto. Para você se aprofundar na discussão acima, assista ao vídeo Políticas de Saúde Pública no Brasil, parte 2. Os tenentes se revoltam e tomam o forte de Copacabana.
Com a palavra, o nobre deputado Eloy Chaves. Esta lei que apresento regulamenta as caixas de aposentadoria e pensões que serão financiadas pelas empresas, por seus trabalhadores e pela União. Como ministro da Justiça, vi a força irruptiva das greves gerais em nosso país e assisti à Revolução Bolchevique. Como legislador, pretendo diminuir as tensões sociais para que não se repita isso em nossa pátria. Os trabalhadores dessas empresas poderão ter agora assistência médica e, após alguns anos de trabalho, aposentarem-se condignamente. Doutor Paula Souza volta para o Brasil! Dr. Geraldo Paula Souza, o senhor acaba de voltar dos Estados Unidos, onde fez um curso de saúde pública na John Hopkins, e em seguida iniciou as obras do Centro de Saúde. O que é o Centro de Saúde? A obra do Centro de Saúde é social e educativa. Contrapõe-se à higiene obsoleta e o espírito policial de outras épocas. O médico sanitarista e as educadoras sanitárias substituem os guardas, inspetores e delegados. A família, célula máter da sociedade, é o centro da nossa ação. A coluna Prestes percorre o interior do país. Os tenentes querem reformar o país. Os tenentes querem reformar o país. Os revoltosos estão chegando ao Rio de Janeiro. O medo se espalha na população. Falei que amarraram meu cavalo no belisco, eu não falei? Falou, tchê. Atenção, muita atenção. Getúlio Vargas tomou posse como presidente, em meio ao entusiasmo da população. Trabalhadores do Brasil, recebo este cargo em nome de vocês e governarei com pensamento voltado para os mais pobres e desprotegidos. Dizem que os homens que viviam da exportação de café perderam o poder e quem manda agora são os empresários, os industriais. Atenção, senhoras e senhores. O presidente Getúlio Vargas anuncia à nação seu mais recente decreto. Trabalhadores do Brasil, por meio deste decreto, estou centralizando e uniformizando as estruturas de saúde. O doutor Getúlio é mesmo o pai dos pobres. São Paulo se levanta em armas para combater Getúlio Vargas. São Paulo exige a Constituição prometida em 30. Será que é só isso mesmo? Ou será que foi a elite paulista que não gostou de ficar de fora do poder? São Paulo se rende. Getúlio planeja a Constituinte para 1934. O presidente Getúlio Vargas vai falar ao povo brasileiro. Trabalhadores do Brasil, estou nesse momento criando o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos. Logo, todas as categorias profissionais terão seus IAPs para substituir as caixas, que são poucas e ineficientes. Com os IAPs, os trabalhadores vão descontar uma fração mínima de seu salário, para depois ter pleno direito à assistência médica, além de aposentadorias e pensões após uma vida de trabalho produtivo. Eu nomearei pessoas de minha inteira confiança para a presidência do Instituto.
mas os trabalhadores participarão junto com os representantes patronais na administração dos IAPs. Você reparou, meu caro colega, na enorme quantidade de dinheiro que esses IAPs vão arrecadar? Não é possível todo esse dinheiro ficar parado. Ainda mais agora que este país necessita de tantos recursos para a sua industrialização. O presidente está pensando num regime de capitalização para aumentar a massa de recursos e também financiar a indústria. Que tal? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Mas e quem não consegue pagar as contribuições, como é que fica? Bom, deixa eu te explicar, companheira. Isso é que nem seguro de vida, entendeu? Você tem que pagar todo mês, durante 30 anos, pra aí você ter o direito a ter aposentadoria ou ter assistência médica. Se não pagar, não tem direito a nada. Isso, gente! Os comunistas de Luiz Carlos Prestes, disfarçados na Aliança Libertadora Nacional, tentaram um levante militar para tomar o poder. Depois da tentativa de golpe integralista, o presidente Getúlio Vargas decretou o estado de sítio, o cancelamento das eleições presidenciais, o fechamento do Congresso e anunciou o advento do Estado Novo. Trabalhadores do Brasil, aproveitando a situação especial que nos encontramos, quero anunciar a criação do Ministério do Trabalho e saudar nosso sistema previdenciário formado pelos IAPs, que se constitui num dos mais modernos do mundo. Atenção, Brasil! As tropas do ditador alemão Adolf Hitler acabam de invadir a Polônia. Teme-se que esse seja o começo de uma... Leia a frase abaixo. Para o financiamento da industrialização do país utilizaram os recursos dos IAPs. Você concorda com esta prática? Por quê? Foto oficial de Getúlio Vargas, presidente do Brasil entre 1930 e 1945, e entre 1951 e 1954. Fonte: Wikipédia. Em 1950, Getúlio Vargas ganhou as eleições para a presidência pelo voto popular. O Ministério da Saúde é criado, com o objetivo de fortalecer as ações de saúde pública, medicina preventiva. Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Ministério da Saúde. Então, você já parou para pensar, você já leu um pouco mais sobre a história do Ministério da Saúde? Quando a gente fala de políticas públicas, né, e políticas públicas relacionadas à saúde, o que nós temos hoje é o fruto aí da história, de toda a nossa história, principalmente os marcos mais importantes aí, a gente pode olhar para o século XXI de uma forma geral, tá? Então, o Ministério da Saúde, ele foi criado dessa forma como uma instituição nacional para cuidar da saúde do país, do Brasil, em 1953. Então, até a década de 50, o Ministério da Saúde ele era junto com o Ministério da Educação e da Cultura. Então, imaginem, dentro, né, de um mesmo ministério se cuidava da saúde e da educação e da cultura. Hoje nós temos aí todas essas três áreas separadas para cada ministério, né? O Ministério, então, Ministério da Saúde passou a vigorar, a ser o Ministério da Saúde em si, para cuidar especificamente da saúde na década de 50. Em 1956, há a criação ali de um departamento nacional para cuidar de endemias rurais, ou seja,
de doenças importantes que acabavam se alastrando, sendo importantes ali na área rural, como, por exemplo, a febre amarela, a cólera, a leishmaniose, a malária, doenças relacionadas aí a países tropicais e ainda a falta de saneamento básico, de infraestrutura básica. Então, o esgoto a céu aberto, né, as pessoas não tinham grandes noções a respeito da higiene, de como preparar alimentos, por exemplo, né, entre outras questões aí que acabavam disseminando doenças para a população, principalmente para a população de baixa renda, tá? Então, um determinado departamento foi criado para cuidar dessas endemias. Então, a gente vê ali o Ministério da Saúde formando a sua estrutura até o que é hoje. Na década de 60, né, a década de 60 em si, ela foi marcada por uma grande desigualdade social que chamou bastante a atenção dos médicos sanitaristas. E começou-se a discussão a respeito de pensar a saúde junto com o desenvolvimento do país. Então, para o país desenvolver, é necessário investir na saúde das pessoas, é necessário investir em infraestrutura, né? É necessário investir para que as pessoas possam produzir ali dentro do seu país, né? E, de alguma forma, progredir de maneira geral, né? Então, a década de 60 ela foi marcada por essa desigualdade social, que depois vai culminar aí na reforma sanitária que começa na década de 70. Mas ainda, falando do Ministério da Saúde, na década de 70, a gente tem também a criação da Secretaria Nacional da Saúde, né, que é quando há uma união aí da Secretaria de Assistência Médica, né, para cuidar dos casos específicos aí da saúde em si. Então, a gente tem a criação da Secretaria Nacional da Saúde. E na década de 80, que foi um marco muito importante para a história da saúde do país, nós temos aí, além da volta da democracia, a partir de 85, né, nós temos a Conferência Nacional da Saúde, que aconteceu em 86, e a criação do Sistema Único de Saúde, que está ali instituído na nossa Constituição, que está previsto na Constituição de 1988. Então, a década de 80, quando volta a democracia para o país, né, a gente tem um marco importante que é a criação do Sistema Único de Saúde, tá? E a partir daí, da criação do SUS, que vai de fato vigorar em 1990, com a criação da Lei Orgânica de Saúde, nós temos a participação do governo, né, na gestão da saúde em si. Porque na Constituição de 88, a saúde é vista como um direito de todos, está lá na Constituição, né? A saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. E, portanto, cria-se o Sistema Único de Saúde, que é um dos maiores sistemas únicos de saúde públicos do mundo, para cuidar de cada uma das esferas, de cada uma de casos de saúde em si, né, no Brasil. Tanto na prevenção de doenças, como no diagnóstico e tratamento de doenças, sendo que as esferas federais, estaduais e municipais, cada uma com o seu papel, vão atuar aí nessa gestão como um todo. Para ler um pouco mais, entra no site do Ministério da Saúde, que você pode compreender, né, de forma mais detalhada toda essa história. Vale a pena olhar. Para esse vídeo era isso, pessoal. Até mais. E período existiam duas correntes para assistência em saúde. Uma defendia a atenção com programas verticais do tipo de doenças como exemplos, tuberculose e hanseníase, e a outra defendia uma assistência que aproxima a medicina às condições sociais da população. Existem propostas para a criação de um sistema de saúde pública para todos em redes locais com uma visão municipalista. Novos IPS foram criados e temos a proposta de unificá-los. Surge a medicina de grupo, com a finalidade de prestar serviços médicos aos empregados. Em 1964, ocorreu o golpe militar e é instituído o governo militar.
Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marília e nesse vídeo nós vamos falar sobre a reforma sanitária. Então, ao estudar a história da saúde do Brasil, um marco importante foi a reforma sanitária, o que aconteceu ali no início, começou, na verdade, no início da década de 70. Tá? Então, foi um movimento que durou aí praticamente 2 décadas. A gente coloca um marco inicial da década de 70, ela acontece, essa reforma ela vai acontecendo durante essa década, para nos anos 80, continuar nos anos 80 e aí culminar lá na Conferência Nacional da Saúde, em 1986, a discussão sobre a criação de um sistema único de saúde e descentralizado, né, que vai cuidar aí da saúde de uma forma, em todos os níveis, né, de uma forma geral no nosso país. Então, a reforma sanitária, ela pode ser definida como um movimento popular, como um movimento sanitário relacionado aos profissionais da saúde que foi marcado ali pela visão da desigualdade existente, desigualdade social e, portanto, o aumento, né, de doenças que eram típicas de países em desenvolvimento. Então, nós temos aí como exemplo a cólera, a malária, febre amarela, leishmaniose, entre outras doenças que são causadas pela falta de higiene em si, pela falta de infraestrutura, de saneamento básico e de informação das próprias pessoas a respeito, né, da prevenção dessas doenças. Então, o intuito era, além de tratar os doentes em si, as pessoas que necessitavam de tratamento, de diagnóstico e tratamento, também trabalhar com a prevenção a essas doenças, com a educação para a saúde. Então, a necessidade do governo se responsabilizar por esses cuidados, de levar informação e de levar tratamento a todos os campos do país. Então, a reforma sanitária, ela parte ali da discussão dos profissionais da saúde, é o movimento sanitarista, parte da discussão desses profissionais e que vão ali colocando a importância do governo na hora de tratar, né, de trabalhar com toda essa, com o contexto em si do país. Né? Ainda, na reforma sanitária, a gente tem outras questões políticas envolvidas e também a discussão a respeito da saúde como responsabilidade do governo, né, dos serviços que eram públicos e dos serviços que eram previdenciários. Era algo bem desorganizado, né, naquela época, tanto é que a gente pode falar da criação de outros institutos, né, e de serviços que aconteceram, que foram criados ainda na década de 70 mesmo. No fim da década de 70 a gente tem a criação do INAMPS, né, que é um instituto um instituto médico ali da Previdência Social, de assistência médica da Previdência Social, que seria para cuidar especificamente da área da saúde em si e organizar o que era público, o que era previdenciário e que tipo de serviços, né, e de que forma a saúde seria organizada. A partir dessa reforma, da reforma sanitária, nós temos ali na década de 80, então, como consequência de todo esse movimento e ainda com a queda da ditadura, né, a instauração da democracia no país, a discussão a respeito da criação de um sistema de saúde que seria para todo mundo. E aí isso traz ali para nós a discussão dos princípios do Sistema Único de Saúde em si, que seria o quê? A universalidade ou universalização, isso é, todo mundo tem direito à saúde, ela é universal, a equidade, todas as pessoas são iguais nesse Sistema Único de Saúde, as pessoas devem ser tratadas de forma igual e ter acesso igual aos tratamentos de saúde, prevenção e etc. E nós temos a integralidade, a pessoa vista como um todo, ou seja, ela está dentro de um contexto social, ela está dentro de um contexto cultural, porque essas práticas, elas vão resultar, elas vão culminar em determinadas doenças na vida daquela pessoa. Né? Então, dependendo da cultura, dependendo do dia a dia, do cotidiano, se essa pessoa mora num bairro que tem infraestrutura ou se ela não mora num bairro que tem infraestrutura, se ela mora numa comunidade onde chove muito ou se não, se tem algum perigo, né, de
relacionada à saúde em si, se é perto de rio, se não é. Então, tudo isso deve ser verificado quando a gente fala de integralidade no Sistema Único de Saúde. Então, a reforma sanitária, ela foi importante, ela foi, então, um processo para se chegar à discussão lá na década de 80 da criação do SUS, que vai, de fato, passar a vigorar na lei, com a aprovação da sua lei orgânica só na década de 90, né? Especificamente em 1990. Bom, para esse vídeo era isso que eu tinha para passar para vocês. Bons estudos e até mais. O governo militar foi marcado pelo desenvolvimento econômico acelerado e desordenado, com restrição da cidadania e repressão com violência a todos os movimentos de oposição. Os IPS e outros órgãos foram unificados para o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, concentrando todas as contribuições previdenciárias do país, passando a gerir todas as aposentadorias e pensões e assistência médica dos trabalhadores do país. Obras gigantescas foram realizadas, como a abertura da Transamazônica, a construção da Ponte Rio-Niterói e usina de Itaipu. Objeto com interação. BR-230, Rodovia Transamazônica. Fonte, Wikimédia. Wikimédia. Ponte Rio-Niterói. Fonte, Vitor Marigo Shutterstock. Shutterstock. Usina Hidrelétrica de Itaipu. Fonte, Diego Grande Shutterstock. Você já pensou em quanto dinheiro estava sendo arrecadado? Será que estavam financiando outros setores do país? Comentário. O INPS criou uma linha de crédito ilimitado para que a iniciativa privada construísse hospitais que pudessem atender aos trabalhadores inscritos na Previdência Social. Ocorreu a extensão da Previdência aos trabalhadores rurais. Créditos. Web Designer, Vivian Nunes. Designer Instrucional, Ramane Oliveira. Desenvolvedor, Rostan Luiz. Próximos passos. Movimento da Reforma Sanitária. Anos 80, AIS-SUDES. Conferências nacionais e internacionais de saúde.